eu estava me preparando para dar aula, eu recebo várias ligações no meu telefone, eu recuso. Na sétima, entre a sexta e a sétima ligação, eu atendo, e a minha médica falou assim, oi Edu, tudo bem? Eu preciso falar contigo. Aí eu falei, oi doutora, hoje eu não posso, eu não tenho agenda, porque eu tô indo viajar agora, e aí depois eu venho e dou aula. E ela falou assim, mas eu preciso falar contigo urgente. E eu falei, não, mas eu não tenho tempo. E ela tentou 3 vezes. Na quarta vez ela falou, então tá, já que você é tão ocupado, eu vou te falar pelo telefone. Você tá com câncer. Menino, imagina, do nada. Eu me sentindo bem. Tava super Líder feliz. da própria vida. Ah, eu fazia minha agenda, eu era o cara. Nossa. Eu era o cara, não precisava de ninguém. Né? O ego vai tomando forma da gente, a gente não percebe que... E vai nesse caminho, e ela fala aquilo, e eu lembro exatamente por quê. Porque nessa segunda-feira, eram 2 horas da tarde, de manhã eu tinha ido no hospital. Você foi fazer exame? Como Não. que ela viu que você estava com câncer? Eu fui fazer botox, tu acredita? Eu fui numa dermatologista para ver sobre botox. Eu falei, eu quero me cuidar mais, quero ver sobre meu cabelo, quero ver sobre a pele. E aí ela falou, Edu, tem uma mancha no seu corpo, eu vou só tirar pra ver, mas eu acredito que não é nada, fica tranquilo. E tirou. Passou um tempo, ela me liga. E deu positivo para um melanoma. E o melanoma, para quem não sabe, é o pior câncer, é o que mais mata no mundo, que é o câncer de pele. Por quê? Porque o nível de metástase dele é muito grande. Porque a pele é o maior órgão que a gente tem. A disseminação é muito rápida para outros órgãos. Nunca imaginei que fosse assim. Eu também. Só que eu me dei conta que eu estava há mais de um ano no hospital oncológico e eu percebi que nos homens, eles apresentavam o câncer de pele primeiro. Olha, você foi lá tratar, ajudá-los lá e depois tinham Tinha um porquê. Então, assim, na hora eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que não era brincadeira do que estava acontecendo. E o grau que deu no exame, o melanoma, se eu não me engano, ele vai de 0 a 5 graus. O meu deu 3. Ou seja, que ele já pode ter metástase. Aí você fala, peraí, eu tô me sentindo bem. Eu tô ajudando pessoas. Eu tô fazendo dinheiro. Minha vida tá perfeita. E você recebe um choque de realidade. E aí? Aí eu falei, não, peraí, eu tenho agenda sim, tô indo aí. Acabei de achar um espaço. Não, tem uma brechinha, tem uma meia hora. Paro tudo que eu tô fazendo, mando uma mensagem pro meu coordenador na época, eu falo, eu tô com um desafio aqui. E eu tô indo no médico, então eu não sei se eu vou conseguir dar o treinamento hoje, porque era um treinamento numa empresa que ia estar dentro da universidade. E eu chego no médico, ela me apresenta, ela fala assim, Edu, eu tô chocada, eu não esperava que era isso. Eu sugiro você marcar um oncologista o mais rápido possível. Naquele tempo, como eu estava dentro do hospital, eu conheci algumas pessoas, eu ligo para a gerente do hospital, né, a coordenadora do hospital, falo, oi, tudo bem, Edu, olha só, você tem algum oncologista hoje ainda para que eu consiga fazer uma consulta? E ela fala assim para mim, Edu, vou te passar o telefone e você vê com o doutor. E eu ligo pro doutor, converso, oi, Edu, tudo bem e tal. Você tem um horário? Ele falou, sim, para quem que é, Edu? Aí eu falei, para mim. Ele, como assim? Eu falei, para mim, acabei de pegar um exame, eu preciso entender o que está acontecendo. E ele falou, tem uma vaga, uma pessoa que desistiu, agora às 6 da tarde. Então a tarde foi passando, eu saio de lá, na época eu não era casado, ainda nem nada, eu ligo para minha mãe, explico para ela, falo, mãe, tá acontecendo isso, eu tô indo no médico e tal, e vou até o médico. Quando eu chego no médico, ele pega o exame e fala, nossa, Edu, mas isso aqui é sério. E você sabe qual é o procedimento, a gente vai ter que fazer a extração completa do tumor, a gente vai ter que entender, vamos ter que mandar para análise, para ver se você faz radioterapia, faz quimioterapia. E aí você entende o que você está fazendo. Eu falei, tá bom. Nesse meio tempo, quando ele estava vendo o exame, uma voz fala comigo no ouvido. A mesma voz que eu sei que foi lá da oração, lá quando eu tinha 10 anos. Fala assim, pergunta para ele, Edu, qual que é a probabilidade de não ser nada? E eu pergunto. Fala, doutor, qual que é a probabilidade de não ser nada? Aí ele fala assim, é como ganhar na Mega Sena. E a vozinha fala assim pra mim, fala pra ele que você ganhou. Aí eu falei, eu ganhei na Mega Sena. Ele falou. Aí ele me olha assim, eu lembro que ele tava olhando os exames, doutor Júlio. Ele me olha e fala assim, para de negar. Você tá aqui dentro, você conhece como que é as coisas. Não nega. Eu falei, mas não tô negando, só tô perguntando. E ele falou assim, vamos marcar aqui a cirurgia de extração, vamos mandar pra análise e a gente vê o que fazer.
Só que aí nesse meio tempo, Karina, até fazer a extração, mandar para São Paulo aqui, mandar para fora do Brasil, que eu acho que mandaram, se passaram um mês, entre um mês e meio. Você não ficou preocupado nesse mês ou não? Você relaxou, você conseguiu, assim, deixa lá, agora não posso fazer mais nada até vir o resultado. Você lembra que eu falei que sábado eu tinha treinado quase 1.000 pessoas, né? Dado uma palestra. Na palestra eu lembro que eu falei assim, a fé supera tudo. E daí você falou, e agora? Cadê Eu falei, essa fé que supera aí tudo? eu falei assim, eu tô ensinando essas pessoas agora, eu tenho que aplicar, eu tenho que ser de verdade. Na época, eu lembro que, como era uma cidade do interior, tinha muita lavoura, soja, milho, e eu peguei uma moto que eu tinha na época e fui pro meio da lavoura, no meio do mato, e eu pegava a moto todos os dias e eu comecei a conversar com Deus. Ali eu comecei a entender o que era orar. Só que eu começo a orar do meu jeito. Eu falo, Pai, me ajuda, se eu sair disso, eu juro pra Ti, que eu vou fazer tudo por Ti, me ajuda, eu não tô entendendo, eu me sinto bem. E esse é o poder mental também que o ser humano tem que ter, porque a mente, Salomão fala que os pensamentos dão direção de destino na nossa vida. E a língua tem poder de vida e morte. Naquele momento eu entendi também que a gente precisa trabalhar nossa mente a nosso favor. E você falou, a gente tá falando no bastidor aqui do poder da palavra, de declarar, da gente todo dizer que é um filho amado, que nós somos prósperos, abençoados, nascemos para dominar, a gente se olhar no espelho, ver, refletir a autoimagem, a semelhança do Pai. E naquela época inconsciente eu comecei a orar e declarar a palavra. Então eu não sabia de fato como fazer, mas eu sabia que eu precisava. E ali foi uma busca. 1 mês e meio se passou. Você falava em voz alta? Em voz alta. Você ia lá pro meio do mato e ficava falando. Falava, Pai, eu tô aqui, eu preciso da tua ajuda. Só que eu comecei a perceber que naquele 1 mês e meio, quando eu chegava, eu comecei a contemplar. Pôr do sol, o vento. Eu tô desse jeito agora. Parece que eu tô em outro planeta. Eu vejo uma nuvem, falo, que nuvem linda. Olha, passou agora um pássaro, olha que pássaro lindo. Olha essa florzinha que tá nascendo. Ai, tão bom, né? É maravilhoso. Só que essa é a manifestação do Pai. O Espírito Santo se manifesta no presente só, não no passado nem no futuro. Não existe passado nem futuro. Existe o hoje. Então a manifestação do Pai é no hoje. Esse estado de presença é aonde a gente consegue ver de fato que está vivo. Ouvir a respiração, ouvir o coração batendo. É algo tão poderoso que você vê o agir do Pai. E as pessoas ficam nessa loucura de querer buscar, mas já tá. Já tá. Então ali eu comecei a contemplar, que nem você falou, eu vi um pássaro, eu falava, olha um pássaro. Eu falava, sabia que aquele pássaro respira? Eu olhava para uma árvore, eu sentia a árvore. Eu falei assim, eu tô enlouquecendo, mas eu tô me sentindo bem. Então nesse processo, se a gente não consegue discernir de fato, e talvez as pessoas, alguém tá passando por isso, deixa, sinta, viva esse momento, porque esse momento é onde Deus está manifestando a cura. É onde Ele está manifestando o poder dEle. Ele manifesta só no hoje, no agora. Então foram dias assim, foram os melhores dias da minha vida, por quê? Porque foi onde eu entendi que eu não sou nada. Eu não sou nada. E aí nesse meio tempo, passa 1 mês e meio, vem o resultado do exame, um exame antes de dar o resultado completo, 1 mês e meio, Karina, eu faço um outro exame para ver se tinha metástase no corpo, né? E faço um exame que vem que eu estava com um nódulo no pulmão. Então, quando eu entreguei o exame para o médico aquele dia, ele falou que era para eu parar de negar. Ele disse assim, Edu, porque o tumor está no teu lado esquerdo, provavelmente você vai ter algo ou embaixo da axila ou no pulmão esquerdo. E eu falei, não pode ser. E aí foi nesse tempo de oração, fiz outro exame, veio o resultado do exame. E eu estava com um nódulo no pulmão esquerdo. Tudo segunda-feira, eu sempre lembro, uma segunda-feira nublada, fria, eu pego aquele exame, eu falo, nódulo no pulmão esquerdo. Eu falei, eu vou morrer. Acabou, pensei comigo, né? Eu falei, eu tava conversando há 1 mês e pouco pra nada, pensei comigo. Só que, de novo, eu lembrei daquele sábado, onde eu tava falando com as pessoas, eu não tava falando sobre a palavra em si, mas eu entendo que tudo vem dela. Eu falei para as pessoas, cuidado com aquilo que você declara, com as perguntas certas, o teu corpo, porque se a gente for entender a nossa fisiologia, o nosso corpo,
ele dá sinais da emoção que a gente sente. Como que uma pessoa depressiva ou triste fica? Se a gente for ver o corpo dela, é ombro caído, o rosto para baixo, a respiração ela é curta, você fala baixo. Eu falei assim, peraí, eu estou sendo tomado por essa emoção negativa, eu preciso mudar o meu padrão comportamental. Ali eu mudo o padrão comportamental, eu respiro fundo, eu estufo o peito, e aí se a gente levar, é interessante que a pessoa que não acredita que isso está escrito, se a gente levar para a ciência fala que a nossa fisiologia, o nosso corpo, quando eu estufo o peito, eu levanto ombros para trás, quando eu coloco o nariz em linha reta no horizonte, automaticamente aumenta o meu nível de testosterona e baixa o meu cortisol. Então a gente está falando de coisas de ciência. Eu estou falando que é algo que é fisiológico, o meu corpo muda, o cortisol é o hormônio do estresse, baixa. A testosterona, onde é a ação, a coragem aumenta. Então ali, quando a gente usa essa ferramenta, por isso que eu digo que nós temos o poder principal com a palavra, usar as palavras, que é a nossa mente, que é onde tem a nossa mente de governo, se conecta com o Pai e muda o nosso templo. Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu estou falando de algo que é sagrado, que se está escrito, que eu tenho que cuidar, e não é sobre só saúde, é sobre honrar aquilo que me foi dado. Isso transfere, né? Uma coisa, se está ligada à outra, se você não cuida aqui, você também não deixa o teu lado espiritual fluir como deveria. Exatamente. Por isso que é uma tríade. Né? A gente hoje está muito moderno a gente falar sobre corpo, alma e espírito. Mas o que de fato é isso, né? É o controle dos 3 céus. É o controle de governo que eu tenho aqui, nessa terra, que é o corpo. A mente, que é onde nós sofremos ataques. Né? Se a gente for para um lado de estudo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ah, é? Ele está hoje no ranking de país mais ansioso do mundo e o 3º mais depressivo. Então, a ansiedade, se a gente for ver, o que é ansiedade? É estado de futuro, eu não consigo estar no presente. Depressão, a gente está presente na culpa, que é o passado. E por que o país, Brasil, está tão ansioso? Porque as pessoas não conseguem trabalhar suas gestões emocionais, é isso que eu explico. Libertar-se da prisão emocional, porque está tudo interligado.